Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui junto com vocês para mais um testemunho de vida no nosso podcast, né? Queremos convidar a permanecer conosco nessa manhã de sábado, uma manhã muito especial, a qual o Senhor proveu esse casal, né? A qual o Senhor colocou o tema no meu coração, habilitados para a adoção. No decorrer da live, vocês vão entender o porquê desse chamado, o coração voluntário a qual o Senhor colocou na vida de cada um. Amém? Queremos convidar para orar conosco nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir essa live em todo tempo, todo momento. Como eu sempre falo, o testemunho de vida não é nada programado. O Espírito Santo é que conduz toda a história, todas as perguntas, e a intenção é fortalecer a sua fé. A intenção é te levar a confiar e acreditar, que assim como o Senhor fez na vida desse casal, também faz na sua vida. Amém? Pai, rendemos graças a Ti por mais um dia de vida. Senhor, não posso, aleluia, deixar de te agradecer pelo ato de cruz, a qual ontem, aleluia, o homem, Senhor amado, festejou, aleluia, esse ato de cruz. Ontem nós, aleluia, te agradecemos na data humana, porque eu creio que na data, Senhor amado do céu, não foi essa data, mas nós, aleluia, na nossa fé, na nossa pequenez, nós nos prostramos, nós nos derramamos e te agradecemos por ter morrido por nós na cruz. Por isso estamos aqui, ó Pai, nessa manhã e te convidamos, na pessoa do teu Espírito Santo, para conduzir cada detalhe dessa live. E eu quero te pedir por cada pessoa que está assistindo nessa manhã, que esse testemunho venha, Senhor amado, gerar fé, temperança, venha gerar, Senhor amado, esperança, aleluia, que venha, Senhor amado, fortalecê-los para permanecer, ou para entrar nessa visão, Senhor, porque eu creio que muitos que assistem ainda não teve uma experiência tremenda contigo, mas através desse testemunho irão ter, em nome de Jesus, é o que nós profetizamos nessa manhã, amém? Então eu quero convidar esse casal para de início falar um pouco da sua história, como foi a conversão, como que aconteceu. Eu quero saber, eu creio que o povo também quer saber, devido ao tema, como a gente está falando, né, habilitado para adoção. Isso quer dizer que o Senhor preparou eles para adotar. Mas antes de adotar, eles foram adotados. Houve uma preparação, houve uma comunhão, uma intimidade com Deus. E nós queremos saber um pouco disso. Pastor Fábio e pastora Priscila, por favor, fala um pouco. Bom dia, paz do Senhor a todos. E nosso encontro, assim, com Jesus, antes de nos encontrarmos com Jesus, teve toda uma trajetória. E antes de começar a falar do nosso encontro, vou falar um pouco da nossa história de vida. Eu tenho 44 anos, entregando a idade. A gente se conhece há 30 anos, né? Namoro de comecei a namorar na adolescência. E eu tinha 14 anos. A primeira vez, na verdade, eu tinha 13. E, sei lá, questão, nunca tive contato, não tinha contato com o evangelho. Minha família é espírita, né? Minha família materna, ela é espírita, e a paterna, ela é católica, praticante. Então, era uma adolescente sem uma base bíblica, né? E ficou, né? Então, ficou uma festa, e depois ficamos um ano sem se ver, já encontramos um baile funk, eu já com 14, ele com 16, e daí a gente começou a namorar. Namoramos, ficamos noivos, depois começamos a construir nossa casa, ficamos em 2018, no aniversário de 18 anos foi nosso noivado. E aí a gente começou a nossa história, nos amando muito, mas o amor, se só sem uma base, ele não se sustenta. E terminamos o noivado, são 2 anos, já com 19 anos, 19 anos, nós terminamos o noivado. E aí eu conheci uma pessoa, tive um filho, meu filho Igor, filho de uma filha, no outro relacionamento, nós estamos 2 anos separados. Nesses 2 anos separados, eu tive um filho de uma filha também. Mas quando nós terminamos, sabe, o mais impressionante é que eu falo que mesmo a gente não tendo encontrado Jesus, né, eu nem imaginava naquela época que um dia fosse acontecer, Jesus ele já nos encontra.
E a palavra de Deus, ela diz que nós fomos chamados, nós somos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. E hoje eu venho entendendo assim, a vida toda como, sabe, pecinhas de um quebra-cabeça, que hoje tudo faz sentido na minha vida como casada, como esposa, como mãe. Tudo que eu vivi até me encontrar com Jesus, tudo começou a fazer muito sentido. Mas mesmo quando a gente separou, terminamos o noivado, quando nós terminamos o noivado, eu tinha aquela sensação que a gente ainda ia ficar junto, né? Que a gente ia voltar, que não era o fim definitivo. Eu não falava isso para ninguém, mas era algo no meu coração. Eu sempre tive a certeza que ele era o homem da minha vida, né? Independente de a gente estar separado, aquilo tudo. E houve um reencontro. Eu já não estava mais com o pai do meu filho, ele também não estava mais com a mãe da filha dele, e a gente se reencontrou no ônibus. Voltando para o trabalho, a gente trabalhava no Rio, o único lugar. A gente subindo o ônibus, subindo a ponte Rio-Niterói, ele pegou que pegava ali, né? E o único lugar que tinha para sentar do lado dele, o único banco vazio. Eu não sabia que estava no ônibus, é claro que a gente se viu antes, porque quando nós ficamos separados mesmo, a gente não tinha nenhum tipo de contato. E aí eu olhei assim, eu sentei, não tinha visto que era ele do lado dele. E aí ele começou a conversar, né? Aquela coisa, assim, parece que os 2 anos que a gente esteve afastado ali, a gente começou a conversar com o assunto um dia, eu vou contar, tá bom. E aí a gente marcou, nós marcamos, né, nos encontramos, eu estava morando com minha mãe, com meu filho, que a gente tinha separado. E aí a gente resolveu voltar. Eu falei assim, vamos começar essa volta, depois desse noivo, né, depois de namorado, esse noivo, agora o filho, ele com uma filha. E aí começamos a namorar só, assim, ia na casa da minha mãe, voltamos, né, um amor, ia na casa da minha mãe e tudo mais, não tem como voltar uma história que, né, a palavra de Deus até diz que quem começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, assim, não dava pra gente voltar. E aí a gente foi morar junto, né? Eu tive a minha filha, Isadora, nós tivemos a nossa filha em comum, a Isadora, e morávamos lá no Cuba, né? Tive a nossa filha juntos agora, e um ano e pouco, mais ou menos, teve a tragédia lá no. A gente já morando junto, teve a tragédia lá no Cuba. A filha dele, no caso, a diferença da filha dela, da Thaís, de Igor, era de 4 meses. Meu filho é de agosto de 2003 e a Thaís é de novembro de 2003. Eles tinham a mesma idade. E aconteceu essa tragédia, infelizmente, nós viemos perder a Thaís, né, mas o céu ganhou. Mas foi algo muito triste na nossa vida. E ali a gente, nada de contato com ele, nada. Eu nem sabia, depois acho que ele pode falar melhor sobre isso. E ele já havia se convertido no momento em que a gente se terminou no mercado, mas até então essa parte eu não sabia. E eu não tinha tido contato com Jesus. A gente foi morar para casa das moças. E aí eu fiquei, Isadora e Igor, né, ele. E aí eu fiquei um tempo, a gente, paulada é casamento. Como eu falei, o amor, ele não adianta só ter amor. O amor sozinho não prevalece, uma base, essa exigência da base. E aí começou o nosso processo de luta no casamento, muita batalha. A gente queria ficar junto, mas a gente não acertava mais, né? Não acertava como casal, até que chegou um ponto que a gente morava juntos, mas porque eu amava ele, no contrapartida também não queria separar. Antes da gente morar em casa, né, teve uma separação depois de morar junto. Foram 2 separações. Eu saí de casa, foi uma do noivado, uma separação que eu saí de casa, por desentendimentos nossos, e eu falei, não quero mais. Né? Então a gente começou a levar a vida ali a 2, morando junto, por amor, assim, uma base, e por conveniência também. Eu falei, tá, vamos separar agora ele passa das moças, mudança de novo, vou trabalhar com a minha mãe, agora
ficou mais uma criança, porque no início tinha sido só Ivo, a outra separação que eu já tinha o Ivo, então eu voltei, aquilo tudo, enfim. Eu creio que você que está nos assistindo já deve ter passado por uma mudança. E eu falei, não vou. E a gente tentando, fazer dar certo, e nada de dar certo. Aí eu falando com ele, a gente precisa, na verdade, o despertamento também de Jesus na minha vida, do Espírito Santo na minha vida, veio também por conta, né, de um processo que eu fiz na quarta série, né, que estava muito horrível, né, aprontando muito. E aí uma pedagoga, isso que eu falo, né, eu até ministrei semana passada falando sobre ocupar lugares, sobre a importância do cristão ocupar lugares, seja ele no direito, seja ele como engenheiro, seja como médico, seja como professor, seja como pedagoga. E me lembro que uma pedagoga, a Lideloneira Estudante, que para mim falou assim, mãezinha, eu chorei, porque eu falei assim, não sei mais o que fazer. Eu bato, eu boto de castigo e nada adiantava. E ela falou assim, mãezinha, você é uma religião? Procura, na escola não pode falar assim diretamente, né? Mas eu entendi o recado. Ela falou, você procura ensinar ele, os caminhos de Deus, algo assim para ele. Não que a senhora não dê educação, mas talvez eu tinha precisando de uma base assim. E aí eu já comecei a pensar, pensando que a gente não passou como casal, como família, na vida do meu filho. Eu falei, eu comecei a falar para ele, a gente procurar uma igreja, mas cheio de vontade, né? Só fim de semana, a gente vai só fim de semana, não quero igreja perto de casa, porque os filhos não querem falar da minha vida, não, eu vou continuar bebendo, é só pra gente ter uma religião, né? Eu imagino se Deus fosse como nós, ele pensando, gente, aí, sabe de nada, né? Eu costumo dizer que esse homem me firmou ali. E aí começou um processo dele ser presidente, e ele estava trabalhando no centro. E toda vez que a gente se programava para ir para uma igreja, longe, igreja perto, e isso é uma coisa que muitas pessoas colocam na cabeça e não conseguem congregar, porque é difícil as pessoas se congregar no nome, você tem que estar muito firmado. A recém-convertida, a pessoa nem é convertida, né? Porque eu não era nem convertida, eu queria ir para uma igreja distante. Se a pessoa é convertida, firmado, amém. Mas eu não era nem convertida, uma igreja, como que eu ia, né? Toda a batalha espiritual, toda a luta, como que eu ia sustentar aquilo. Mas nunca conseguíamos ir. Como eu trabalho, ele trabalhava de carteira assinada, ele fazia trabalho de entrega, né, de moto, e ainda fazia eventos. Então, assim, era 3, às vezes eu só via, ele chegava em casa, a gente estava dormindo, eu vi ele no dia seguinte, de madrugada, ele se levantava para trabalhar no dia seguinte. Enfim, foi importante. E aí, nesse meio tempo, ele sofreu um acidente, e nesse acidente que ele sofreu, ele ficou tendo contato com o nosso pastor Ronaldo, até então a gente sabia que era pastor, e vendia salada de fruta no pátio do condomínio, não tinha nada para fazer em casa, ele ficava esperando no pátio com as crianças. E aí ele fez amizade com o pastor, sem saber que era pastor, porque se ele soubesse que era pastor pela batalha espiritual, ele não ia nem manter aquele relacionamento, e o pastor reabriu uma igreja. E aí, essa igreja que o pastor reabriu, voltando um pouquinho, meu filho, nesse processo da escola, ele começou a frequentar uma igreja, frente ao condomínio, e teve uma festa lá infantil, antes desse acidente do meu esposo, antes dessa, um parênteses, eu esqueci desse detalhe que é muito importante. Ele, nessa mesma igreja que o pastor ia reabrir, meu filho já estava frequentando. Ele estava fazendo parte do ministério infantil. Teve um curso infantil e ele chegou em casa com um convite para mim. Eu falei assim, essa pessoa já pagou a questão, pagou a igreja, de passar na porta da igreja, nem olhar para dentro da igreja, desviar de questão, era ele. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que ir. Meu Deus, sem mínima vontade, mas você é a única mãe que eu não vou, então eu vou para honrar meu filho. E eu fui a única mãe que foi.
E ali, assim, toda a visão que eu tinha da igreja caiu por terra, porque eu fiquei recebida, fui abraçada, não vi ninguém me olhando com olhar de discriminação, porque quem não se converteu ainda, a gente tinha essa visão da igreja, aquela visão de afastamento, de julgamento, e essa visão eu tinha. E naquele dia eu fui acolhida, eu gostei do ambiente, me senti bem, foi a primeira vez que eu fui na igreja. Eu falei assim, eu vou de vez em quando. Só que a igreja fechou. E aí o pastor Ronaldo, ele reabriu um outro ministério do Espírito no lugar. Eu vou falar até a minha parte da conversa. Ela mesmo, vou passar por isso. A gente vai dar uma pausa quando você terminar. Aí ele reabriu ele falou assim pra mim, tem um carinha ali da sala de estudo, ele vai abrir uma igreja ali. Ele vai abrir uma igreja. Eu achei que era uma loja de uma lanchonete, mas é uma igreja. E ele convidou a gente, ele estava muito chato, a gente. Mas aí eu já tinha também quebrado aquela muralha, né, em relação à igreja. Mais quebrantada. E aí eu fui. Você acredita? Aí teve a inauguração, foi inaugurado dia 27 de março de 2014, no dia 30. No último dia de festa, eu aceitei Jesus. Uma pessoa que não tinha contato com o evangelho, um contato que eu tinha com o convite do meu filho, eu nunca mais encontrei. Mas a sensação era que algo estava atrasado na minha vida, algo que estava. E aí eu aceitei Jesus, em 3 dias, quando assim, gente, a gente luta tanto para uma alma, né? Vai visitando, e eu não consegui. Eu não, né? Fui alcançada ali. Plano do Senhor, propósito do Senhor, aceitei Jesus. Dia 30 de março, engraçado. A missionária Janaína estava falando sobre prática, sobre as coincidências, né? Coincidência a gente sabe que não existe no mundo espiritual. Mas eu estava falando sobre a data. Eu fiz essa semana, dia 30 de março. Né? Dia 30 de março, eu fiz 14 anos convertida. Meu encontro foi 30 de março. Amém. Tudo na semana, né? Conforme você estava falando, você vai falar mais um pouquinho. Fiz aniversário, né? Eu falo que é aniversário porque eu nasci de novo. O novo nascimento. Então, assim, todo ano eu comemoro, dia 30 de março, como marco na minha vida, marco do meu encontro com Jesus. E ele retornou em abril, ele me contou, eu nunca então não sabia, ele estava afastado durante o período que a gente, nós terminamos o noivado, a cunhada dele, que era evangélica, levou ele para a igreja. E aí ele se convenceu, né? Porque não permaneceu. Mas ele teve o primeiro contato dele com Jesus, eu não sabia. E ele retornou em abril. Não sei se você vai falar algo, mas... Vem para cá um pouquinho, Natália. Vem para cá um pouquinho, Natália. Vamos lá. Na verdade, ontem o senhor me fez perceber a data que nós estamos fazendo o podcast de hoje. Porque o tema foi habilitado, já vamos botar assim que fica mais fácil, habilitado para adoção. Por quê? Porque além de passar por um processo, ser transformados, né, resgatados, amados, é um lugar de filho, como eu e você que está me assistindo, quando a gente aceita Jesus, né, a gente não só é salvo, nós somos adotados, né? Abba, o Abba, ele nos adota. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Quando nós decidimos aceitar ele, nós não estamos aceitando somente o Salvador, nós estamos aceitando um pai que cuida, que zela, que muitas das vezes nós não vamos ser livres da dor, livres das circunstâncias. Você viu que no testemunho da pastora ela fala sobre os problemas na caminhada, mas hoje ela olha para trás e ela entende que isso tudo foi o quê? Um propósito. Isso tudo foi o processo que ela precisava chegar até o propósito que Deus tinha para a vida dela. E o Senhor me deu como base do tema Romanos 8, versículo 15, que vai falar: porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção e de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai.
E quando o senhor me deu esse tema, eu fiquei no trabalho, falei, gente, como assim, senhor? Adoção, Abba Pai, né? E aí, quando você começa a estudar, como você começa a ler sobre a prática da adoção judaica, né, os judeus, eles têm a adoção como uma decisão. É igual amor. O amor é o quê? Uma decisão. Você decide amar outra pessoa, que foi o que eles fizeram no decorrer da história deles. Eles decidiram se amar. Você vê que ela contou que tiveram grandes problemas, tiveram circunstância que tudo, aos olhos físicos, era para se separar, era para dar um baixa na situação, era para desistir, vamos dizer assim, essa é a palavra certa. Mas eles persistiram por amor a eles, por amor à família. E quando ela chega no amor da adoção, é algo assim surreal. Eu falo isso porque eu sou órfã de pai desde o ano de idade e órfã de mãe desde os 16. E teve momentos na minha vida que foram bem difíceis, a qual eu falava, meu Deus, como eu daria tudo para ter principalmente a minha mãe comigo. E chegou um momento que o Espírito Santo falou para mim, você não é órfã, você tem um pai. Você tem um pai que pode fazer muito mais do que qualquer paternidade ou maternidade humana. Isso não quer dizer que nós estamos isentos do amor fraternal, do nosso pai, da nossa mãe. Não, Deus só quer dizer que nós somos dependentes dele, independente de nós termos ou não, ser rejeitado ou não, acolhido ou não, ele está de braços abertos. Aí eu entro no tema, estou falando sobre a conversão. E aí foi o que o senhor falou para mim. Primeiro eu tive que resgatá-los, tratá-los. E aí entrou um espírito de quê? De filho. E quando nós somos adotados, quando nós somos amados, um amor que a gente entende. Porque o que eu tenho visto no meio cristão, pastores? Muitos cristãos ainda não sabem o seu lugar. Sabe? E o Senhor, nos últimos tempos, colocou no meu coração o seguinte, que existem muitas pessoas afastadas da igreja, porque não entenderam que, independente de ser chamado como os servos, são filhos. Uma vez filho, sempre filho. Né? E as pessoas não entendem isso. Eu falo isso porque eu já me afastei dos caminhos do Senhor. E quem se afastou entende isso. E você fica afastado e você acha que não tem mais jeito. Né? A gente acha que, tipo assim, tô sujo, né? É a parábola do filho pródigo, não tem jeito. Pequei, errei contra ti, contra o céu, já era. E a gente esquece do arrependimento. E o Senhor colocou no meu coração o seguinte, quando a gente tem esse ato de afastamento, nós estamos quebrando com ele uma aliança de servo. Mas a de filho nunca será quebrada. É só a gente reconhecer e voltar para a casa do Pai. É só a gente reconhecer e voltar a falar com o Pai. Eu creio que foi o que o Senhor fez com a Priscila, né? Porque ela fala que ela detestava a igreja, detestava os cristãos, ela chegou até aquele lugar e ela se sentiu acolhida. Isso é muito bom. Uma coisa que eu quero deixar aqui destacado para as igrejas, mais acolhimento e menos apontamento, por favor. E agora nós vamos saber um pouco do pastor Fábio, né? Ele vai falar também do pastor Ronaldo. Eu conheço, uma pessoa muito, muito abençoada por Deus. Nós vamos ouvir um pouco mais sobre as histórias dele, sobre a igreja e também sobre a adoção. A gente vai chegar lá. Bom, então, pessoal, bom dia. Me chamo Fábio. Estamos aqui para contar um pouquinho do meu testemunho também. A Priscila já contou o nosso testemunho em comum. Aqui temos algo em comum, um casal, mas cada um de nós tem uma particularidade com o Senhor. Né? O Senhor ele nos chama como família, como casal, para estarmos unidos, mas também chama cada um de nós com a sua particularidade, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, e a forma como eu vim para o reino. Né? O Senhor ele me chamou, é muito interessante o tema que a nossa irmã está abordando hoje, porque a gente vê que o Senhor, em momento nenhum, ele não nos abandona. Quando você retorna para casa, né? Você retorna para o seu lar, o lugar onde você deveria sair. Eu fiquei 15 anos afastado da presença, né? E depois eu enxerguei que o Senhor ele ainda estava de braços abertos me esperando. Você imagina 15 anos um pai esperando pelo filho. A gente tira a nossa vida como exemplo, né? A gente imagina assim, o filho nosso, né? O filho nosso ficar tanto tempo afastado. A gente vê, eu acompanho vídeos, né, de pais que viajam muito, ficam muito tempo fora, quando volta aquela alegria do filho, aquela alegria do pai encontrar o filho novamente. A gente fica imaginando Deus, o Senhor, né? A alegria que ele tem
quando ele nos reencontra, quando a gente encontra o caminho de volta, e a gente entende que a todo momento ele vai montando uma estratégia para que você possa voltar. E eu costumo falar que nós temos um bordão na igreja, né, que fala que se não volta pelo amor, volta pela dor. Eu, particularmente, nesse tempo que eu tenho de convertido, eu ainda não conheci ninguém que veio pelo amor, que ama o Senhor. Eu sempre vejo alguém chegar porque está com algum problema conjugal, porque está com algum problema na área da saúde, algum problema financeiro, tem algum problema desempregado. E o interessante é que o Senhor ele sempre mostra quem Ele é. Ele fala na sua palavra que nós viemos fazer prova dele. Ele prova que Ele tem poder para restaurar casamento, assim como restaurou o nosso casamento. Ele tem poder para restaurar a vida financeira. Ele tem poder para restaurar a saúde. Ele tem poder para fazer maravilhas que a nossa mente humana não é capaz de imaginar o que Deus tem para fazer. O Senhor faz com a nossa vida. A palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não alcançou o coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Então, a nossa mente ainda é pequena para entender os mistérios do Senhor, para entender o que o Senhor é capaz de fazer. A gente entender que a gente, muitas das vezes, está andando na contramão do que Deus está preparando para nós. Às vezes, a bênção está tão perto e a gente está andando no caminho contrário. Mas foi necessário, nesses 15 anos de afastamento, eu sempre correndo, né? Fugindo das coisas. Eu lembro que quando eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, nós temos uma missionária, Neia, e eu fugia dela, eu fugia daquela irmã. Eu era do mesmo ministério que ela, quando eu estava na igreja, quando eu era jovem, né? Participava de conjunto de louvor, participava das coisas na igreja, né? E eu lembro que quando eu me afastei, quando eu resolvi sair dos caminhos do Senhor, não foi culpa de ninguém da igreja, não foi culpa de nada que aconteceu na igreja, a gente, quando se afasta, a gente começa a procurar subterfúgios, né? Coisas para a gente poder colocar desculpa para ter um motivo, né? Explicar para alguém o porquê que eu me afastei. Nunca foi eu que, com falta de vergonha na cara, decidi mudar para o mundo, porque eu senti saudade das coisas erradas que eu fazia, da liberdade que a gente tem. Nós somos libertos em Cristo, e a gente acha que no mundo a gente tem a liberdade, mas quando a gente olha a liberdade que a gente tem no mundo, a liberdade só para fazer coisas que afetam o nosso espiritual, o nosso emocional, afeta o nosso corpo físico. Quantas pessoas hoje se encontram internadas porque se desviaram dos caminhos do Senhor, foram para o caminho de drogas, foram para o caminho do alcoolismo, foram para o caminho da prostituição. Quantas pessoas estão perdendo a vida por causa dessa falsa liberdade que o mundo nos oferece. Mas quando a gente fica preso com o Senhor, ele mostra que a verdadeira liberdade está conosco. O que é a verdadeira liberdade? Ele nos dá a oportunidade, se a gente quiser, de voltar para onde a gente estava, mas nós somos libertos para escolher ficar onde nós estamos hoje. Porque nós sabemos que onde nós estamos é o melhor lugar de se estar. E eu, como a Priscila falou, eu sofri um acidente de moto. Eu fugia de igreja, ela sempre falava, vamos procurar um lugar para a gente começar a visitar. Eu falava, não tem tempo não, só tem domingo é o dia que eu gosto de ir para o meu churrasco, gosto de ir para o pagode, gosto de beber minha cerveja. Eu tenho tempo para ficar indo para a igreja, não tem tempo para isso não. Aí uma amiga dela começou a convidar a gente para ir para uma igreja, lá em São Gonçalo, no Plano, né? E eu sempre me esquivando. E sempre o dia que a gente fala, não, domingo a gente vai nessa igreja. Quando chegava no domingo, pintava o convite para o churrasco. Olha que escolha difícil para a gente quando está no mundo. E para a igreja foi para o churrasco. Não tinha dificuldade nenhuma em escolher o churrasco, claro. Ia para o churrasco. Isso foi indo. Muitas vezes a gente recebeu convite, a gente preferiu os convites do mundo, até que eu me acidentei de moto e fiquei 4 meses em casa de licença médica. E conheci o carinha da salada de fruta, chamava ele do carinha da salada de fruta. Eu comecei a ficar entediado dentro de casa, tudo engessado, acidentado, e descobri o carinha da salada de fruta, que ficava vendendo salada de fruta no condomínio. E passei a todo dia, de tardinha, descer para comer a salada de fruta e ficar batendo um papo com ele. E você vê como que é a pessoa que está cheia da presença do Senhor, e eu conversava com ele, não sabia que ele era cristão, nunca me falou nada de igreja, mas eu sentia prazer em ficar conversando com ele.
E um dia ele começou uma obra. Daí eu falava para ele assim, não, vamos para a igreja muito longe. Igreja muito longe, vamos bater fazer o que igreja? Eu entrei daqui, parte das moças para que eu mandei. Não nada. Aí ele começou a fazer uma obra quase em frente ao nosso condomínio. E eu descia toda tarde e falava, vou lá embaixo que eu não posso fazer nada não, mas vou ficar conversando, batendo papo com o carinha da salada de fruta. Aí ficava lá batendo papo com ele, até que um dia eu perguntei, eu falei, vem cá, o que vai ser aqui? Vai ser uma sorveteria, uma loja de açaí? Porque ele trabalhava com isso, né? Ele, não, vai ser uma igreja. E aí eu quero você aqui na inauguração, não aceito você falar não. Eu falei, caramba, e agora? Eu desço para comer salada de fruta, eu vou rejeitar o convite do na porta de casa, não tem nem desculpa. Aí cheguei em casa e falei, depois vai lá, mas eu não quero ficar me envolvendo com a igreja não. Vamos, e o dia que der a gente vai, o dia que não der não vai, mas eu quero meu pagode, quero minha cerveja, não vamos parar com isso não. Aí tá bom. Só visita, só visita. Só visita. No dia, e o engraçado é que no dia da inauguração, teve um dia que eu fui na inauguração para fazer aquela visita, bateu um negócio em mim, eu falei para ela, parei de beber, e ali, mesmo sem ter aceitado Jesus naquele momento, sem ter. Parei, de lá para cá, falei, eu não posso mais uma cerveja. Era Deus, né? Parei, eu já parei de beber. E fomos indo, ela, no terceiro dia ela aceitou Jesus. Eu, como eu estava afastado, desculpa ele estar afastado, mas afastado ele é teimoso. Ela foi o problema dela. Você sabia? A escolha dela, vou respeitar, mas eu vou continuar visitando. Mas aí você começa a ver, né, através da aceitação dela, né, o trabalho que Deus já vai fazer na vida dela. Você já vem mudando. Aí eu vou ter que fazer alguma coisa também, ela vou poder. Não tem como. Vai ter como domingo ela ir para a igreja e eu ir para o pagode. Nem eu vou aceitar, nem ela vai aceitar, vai dar choque. Né? Aí você fica pensando, eu falo para ela sair da igreja, nossa vida vai continuar como estava, ou eu vou junto com ela, embarco nessa, né? Que estratégia de Deus. E vai mudar, né? Vai mudar a situação, porque Deus está falando na vida dela. Eu era afastado, ela nunca tinha entrado numa igreja, mas eu estava afastado. Eu sabia que quando eu entrasse, o que a gente fazia a Deus, assim, pelo tá, ok? Mas na presença de Deus tem que ter mudança. Eu sabia que se eu começasse a me envolver com as coisas da igreja, eu ia poder fazer mais. Eu tenho que parar de ir para os lugares que eu ia. E aí é uma decisão que você tem, né, de você abrir mão daquelas coisas que você gostava, né, que te davam um prazer carnal, né, uma alegria momentânea. Quantas vezes desfaltando um boleto de pagamento para ir para o pagode, para ir para uma festa, e depois ter que colocar no lugar para pagar de novo, né? E ou você resgatar a sua família, né? E você vê o seu filho já na presença do Senhor, você vê o comportamento dele mudando, você vê a tua esposa na presença de Deus mudando também o comportamento, né? A Isadora já começou a, desde pequenininha, se interessar pelas coisas da igreja, até hoje, daí vai fazer 18 anos, é uma bênção na presença do Senhor. Então eu decidi, eu falei, não, vou parar com tudo, né? E eu não vou ficar correndo atrás de amigos, vou ficar correndo atrás de farra, vou resgatar minha família. Minha mulher, minha esposa está lutando para resgatar a família, eu tenho que unir força para resgatar a minha família também. E levantei as mãos para o Senhor, e a partir desse momento que eu decidi retornar para a presença do Senhor, eu me lembro até hoje que nós fomos num culto. Eu sempre ouvia, né? Sempre ouve, desde quando Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Eu lembro que eu assistia aos cultos e ficava com o braço na cadeira da frente, assim, assistindo. Aí foi um pregador na época, nós nos conhecíamos, a partir daí viramos amigos, o Eduardo, ele pregando, e quando acabou o culto, ele desceu do altar, foi pertinho de mim, estava todo mundo em pé assim para receber a oração. Eu estava numa ponta, ela estava na outra, e ele veio perto de mim, aí falou no meu ouvido, olha, assim diz o Senhor para você. E eu achei muito interessante, muito bom, e assim, geralmente pessoas, tem muita gente que gosta de aparecer, ele vem pertinho só para mim, não ouviu nada do que ele falou. Assim diz o Senhor, que aquele acidente, ele tirou você debaixo da roda daquele caminhão, porque aquele acidente não foi para a tua morte, não. Foi para você parar um pouquinho, você entender, você precisa arranjar tempo para Deus. Coisa linda. Eu falava que eu não tinha tempo para Deus. Você tem que arrumar tempo para Deus. Aí, já voltou para ela do outro lado. Ela estava do outro lado, ela parou lá. Ele levantou para ela.
nem sabia que filho era minha esposa, não sabia nada. Aí, a partir dali, aí Deus vai mudando o coração, Deus vai tirando os vícios, Deus vai tirando as manias, né, que aquilo fica encrostado na gente para arrancar aquelas cascas difíceis, você já começa a vir, não, eu sou cristão, mas, ó, pisando no meu carro não, hein? E depois a gente começa a ver assim, gente, tem tanta gente pisando no meu carro, eu não faço nada. Eu tornei bobo. Eu virei o bobo, né? Virei o bobo da história, né? E ele falou, olha, Deus tem um projeto na tua vida, você está pensando certo, o tempo todo assistindo tudo aí com o bracinho na cadeira da frente, Deus está te preparando, te chamando aqui para altar. Aí eu fui embora naquele dia com ela e falei assim, tá vendo que eu não gosto de igreja? O cara nem me conhece, já está querendo me botar em altar. Eu não quero nem ser cristão, quanto mais ir para altar. Agora onde eu estou hoje? Estou aí cumprindo aquilo que Deus pedia, que a gente chora aí no silêncio, na vida pastoral, às vezes é muito solitário, você quer desabafar com alguém e você não pode desabafar, né, porque não é qualquer pessoa que está pronta para ouvir o testemunho de um pastor, não é qualquer pessoa que está pronta para ouvir que o pastor precisa de ajuda, acha que nós somos Super-homem, mulher de ferro, né, mas o Senhor nos resgatou, através disso resgatou nossa família, mudou o nosso casamento que estava em pedaços. O Senhor vem montando e hoje a gente entende esse quebra-cabeça que o Senhor montou para estar nos reunindo. E o mais interessante, Deus ele vai te preparando para cuidar daquilo que você mais teve dificuldade de superar. Amém? Então, pessoal, vamos lá, eles falaram, ainda não entramos na adoção, que eu tô aqui, né? Vamos ver devagar. Eu tô aqui com urticária, que eu quero saber essa parte da história, que foi onde o senhor mais falou comigo. Mas, na verdade, eu ouvindo ele falar, eu vou entender que o preparo não foi só em questão de filhos físicos, mas também de filhos espirituais, né? E eu confesso que, como filha espiritual, né, muitas das vezes a gente não entende os nossos pais espirituais. Eu vejo aqui que, como ele falou, nem todo mundo está pronto para ouvir os pastores, os líderes espirituais, vamos botar assim, né? É sobre cargo eclesiástico, é uma coisa muito assim. Mas assim, eu quero fazer um apelo aqui às ovelhas. É porque vocês não estão aqui, vocês falam, segura a lágrima, as emoções vêm, uma é de gratidão, outra de ainda tem uma caminhada pela frente, né? E eu louvo o Senhor que eu percebo a presença do Espírito Santo de Deus no meio de nós, e eu vejo o quanto o Senhor ele é maravilhoso e ele prepara tudo. Mas assim, eu vejo que realmente o tema foi porque o Senhor estava preparando os dois para resgatar vidas. E aí eu vejo por que o Senhor fez isso tudo. Uma das coisas que os dois falaram, que eu quero destacar aqui, né? A gente precisa entender isso, é as nossas lutas, as nossas circunstâncias. Quer dizer que é um propósito de Deus para nos abrir a visão para algo maior, né? Como ele falou, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que Deus tem um chamado na vida de cada um, Deus tem uma caminhada, vai me usar de uma maneira, usar você de outra, cada um de nós tem dons, sabe? Um ama mais, outro ama menos, mas todos nós amamos, porque somos filhos de Deus, criado por Deus. Deus, ele é amor, a sua essência é amor. Então, se nós somos criados, somos filhos, nós somos amor. Temos que parar com essa história de que eu não consigo. E as ovelhas, por quê? Eu já participei de alguns ministérios e eu creio que nós precisamos apoiar mais os nossos pastores, enxergar mais com olhar espirituais, porque o nosso olhar físico vai sempre ver o lado ruim, a crítica, o apontamento. Mas precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus esse olhar espiritual e pedir para que ele nos conduzir e ajudar as pessoas à nossa volta, principalmente os nossos pastores. É muito fácil a gente apontar, mas a gente não tem ideia do peso espiritual na vida de um pastor, na vida de uma liderança. E aí eu quero saber um pouco sobre essa adoção física, gente vai chegar lá, é espiritual, né? Hoje eu entendo, porque até então o senhor falou e eu fiquei focando muito na física, né? Eu falei, gente, eu acho lindo, porque adotar tem que ser decisão, tem que ser muito além do que é, né? Porque uma coisa é você gerar,
Uma coisa é você gerar, sentir um frio da sua barriga, você o cordão umbilical, você amamentar, você tocar fala. Outra coisa é você pegar. Foi gerado por outro. Foi o que Deus fez comigo e contigo. Tá? Nós fomos gerados por outro, mas o Senhor nos resgatou. Ele decidiu nos adotar. Eu quero saber um pouco mais dessa parte da história. A gente não esquece de falar no pastor Ronaldo, pelo amor de Deus, hein? Batiza esse cara que não é uma bênção. Rafael, o cara vai falar de fruta, carinha só de fruta. Então, como a missionária falou, o amor é decisão. O amor é decisão. E essa semana é a primeira vez que a gente é chamado para contar sobre essa parte da adoção física. E aí eu dentro de casa eu pensando. E aí eu lembrei que quando eu era adolescente, eu nunca me imaginei 4 filhos. Eu sempre, quando da pessoa, né, quando físico meu, era 2 filhos, um casal. E eu sempre falava assim, isso é uma coisa de adolescente na conversa. Eu quero um menino, uma menina, um menino mais velho e depois a menina. Era o meu sonho. E aí eu tive o Igor, né? Tive a Isadora e eu falei, vou ficar por aí. Deus já me concedeu o que eu queria e vou ficar por aí. Só que como a missionária Janaína falou, sobre o amor é decisão. Então, realmente, o amor é decisão. Tem o amor que você constrói quando você está grávida, você já vai, né? Você vai sentindo, você primeiro tem aquele impacto de quando é gerado no seu ventre, né? Você vai, aquele amor vai sendo gerado a cada mês, a cada dia. Primeiro, às vezes, é um susto, né? Aquela coisa, como é que eu vou fazer? Cada um tem uma reação, né? E depois aquele amor vai sendo gerado, né? Mas, no caso de uma adoção, não é dessa forma, a adoção física, né? Quando o filho é gerado no coração. E aí, a gente, ele veio pra gente no momento que ele era órfão de pai, ele era órfão de mãe. E as coisas assim na minha vida, eu sempre me vi muito, até separei aqui no versículo. Depois que eu me converti, eu sou falha, sou imperfeita, tá? Deixando bem claro para vocês que eu sou falha, eu sou imperfeita. Estou ainda, muita coisa a gente liberta rápido. Ontem eu até fiz um vídeo, eu falei sobre isso. É fácil você se liberta da bebida, é fácil você se liberta das drogas, é fácil você se liberta da prostituição. Fácil que eu digo assim, cada um com seu tempo, com seu processo, né? Pode ser fácil para mim, para outras pessoas não tão fácil. Mas as piores coisas, né, são aquelas do dia a dia. E o Espírito Santo faz assim com a gente. A gente nunca está pronto. Quando a gente pensa que a gente se... Bom, essa parte já foi. Aí vem o Espírito Santo, vasculha nosso interior e mostra algo, nos revela algo que a gente precisa. Mas eu sempre, uma característica que eu sempre tive, desde o dia que eu me converti, foi a fome de obedecer a Deus. A fome de querer agradar, mesmo na minha limitação, mesmo na minha falha, mas eu procuro não sacrificar as minhas vontades, eu procuro sacrificar as minhas vontades para agradar o meu Deus, embora eu sei que eu não consigo 100%, mas eu busco muito isso. E quando ele era órfão de pai e de mãe, e ele era amigo nosso, morava com a gente no condomínio, ele tinha 16 anos quando ele pegou a guarda dele. E ele era amigo do meu filho, ele fazia parte da escola bíblica, e começou, os irmãos, ele tem outros 3 irmãos, cada um foi para uma casa, foi para um lar, e ele era mais velho, é o mais velho, e ele começou a ficar na casa de um, na casa de outro, e ficava 1 mês, 2 meses, e ninguém pegava aquele compromisso. Até que meu filho, o Igor, veio para mim e falou, mãe, por que a gente não fica com ele? E eu não tinha pensado nisso. Eu vou falar com seu pai. Na hora, eu não questionei. Eu falo, missionária Janaína, que o Senhor, ele tampou meus olhos físicos. Ele tampou meus olhos para a circunstância total. Ele tampou totalmente. E abriu meus olhos espirituais. Então, aquela pessoa foi movida
por Deus. Porque se fosse assim, pelos meus olhos físicos, né? Se fosse pelas condições, a gente morou em apartamento, 2 quartos, eu com uma filha menina, que depois que eu. Aí eu falei assim, vou conversar com seu pai, né? Mas graças a Deus colocou uma pessoa do meu lado que me apoia em tudo. Né? Assim, eu apoio ele, por mais que a gente tenha discordância, a gente sempre chega no senso comum. E graças a Deus, principalmente quando é direcionamento de Deus, a gente alinha, a gente acaba alinhando. E aí eu falei, vou falar com seu pai, e se ele concordar. Vocês entram na palavra do tema, né? Deus não nos deu espírito de temor ou de escravidão, mas sim de ousadia. Você entra exatamente em Romanos 8,15. Porque é uma adoção, uma decisão, mas você tem que ter coragem. Porque você está pegando algo, uma pessoa, né, que foi gerada, ele já era grande. Já, 16 anos. Então, acho que na minha visão, seria mais complicado ainda, porque bebê, você educa e coloca do seu jeito, mas né, teria realmente que ser direcionado pelo Espírito. Teria realmente que ser pelo Abba. Então, Priscila, você já falou que tudo partiu do seu filho, né? Do Igor, né? Isso. Então, o Igor foi um instrumento de Deus na vida do Yuri, né? Foi um canal entre vocês e ele. Mas como é que foi o processo? Vocês oraram, esperaram a resposta do céu? Como é que vocês, depois da sugestão do Igor, como é que vocês agiram? Tanto diante do céu quanto, né, na vida física, no dia a dia. Então, vou ser sincera que nós não oramos. Nós não oramos. Por isso que eu falo assim, que Deus não deu nenhum tempo. A disposição de Deus não deu nenhum tempo de eu pensar. Foi algo assim, surreal. A gente costuma assim, colocar sempre nossas coisas diante de Deus, orar. Só que às vezes a gente até, quando a gente faz isso, não vou falar isso errado, passa sempre, porque a palavra de Deus nos instrui a fazer dessa forma, né? Mas tem ocasiões da nossa vida, como foi essa, que se eu ficasse pensando muito, se eu ficasse, será que é isso que Deus quer? Ia misturar minha carne, minha vontade, talvez, das circunstâncias, ia ser não tem como, a gente mora em apartamento, então, assim, não teve essa parte da oração. Eu falei com ele, de fato, você quer? Quero. Ele concordou. E, assim, não foi um processo fácil. O início foi maravilhoso. Foi rápido. Não, assim, ele veio rápido. Eu digo o processo que eu digo é a convivência. Eu digo do dia que a gente adotou ele. Não, ele já veio logo. Ele estava sem um lar. Ele não tinha um lar. Decidiu, já trouxe as coisas dele já rápido também. Ficou feliz. Eu fui na casa dele, buscou as coisas dele e já veio. A partir daquele dia, ele já passou a ficar em casa com a gente direto. Conversamos com a irmã mais velha dele, perguntando se podia, porque até então era a única responsável, assim, né? Sanguínea, né? Um parente, a família dele, a parentela, é tudo de Minas. Então, eu conversei com ela, se ela estava toda lá na rua, então, ele quando fez, e foi aquela festa, foi uma maravilha. E aí a gente começou um processo, porque, volto a dizer, como a funcionária falou, amar é decisão. E ele já tinha 16 anos. Eu falei sobre gerar um filho na sua barriga, que o amor vai só, né? Você vai alimentando aquela coisa, você vai ouvir o coraçãozinho, você fala da sonografia, você vê. Então é algo que vai sendo gerado ali também. Mas você pegar, eu gostava dele, eu amava ele, mas não como filho. Né? Como filho ali morando comigo, como colega do meu filho, como uma pessoa que estava de vez em quando em casa, que não ia nem em casa. Mas para você conviver, para você colocar na sua casa, eu vi depois que eu decidi, também não contei para ninguém, só eu e ele. E aí depois eu contei para minha mãe, e aí eu contei para meus familiares, depois que a gente já estava decidido, porque também, se eu contasse antes, iam interferir na nossa decisão. Eles iam interferir na nossa decisão, como eu ouvi muito, você é maluca,
Você tem a Isadora, que é uma menina. A Isadora tinha quantos anos? A Isadora tinha 9, 10 anos. 9, tinha 7, por aí. E você tem uma menina dentro de casa, você não conhece esse menino e tal. E a criação dele era muito diferente da criação que a gente dava para a Isadora, para o livro. Ele tinha muita liberdade. Ele foi aquela criança que fica muito na rua até tarde. Então, me responde, foi bom você falar sobre a criação diferente, né, sobre a liberdade. Como é que vocês conseguiram encaixar? Porque seus filhos tinham uma, né, vamos dizer assim, uma educação, um ensinamento, uma doutrina, vamos dizer assim. E ele já veio com outras práticas, outro pensamento, né? Como é que a Isadora reagiu, né? O Igor, como é que ficou? Porque uma coisa é você conviver com um amigo de vez em quando, outra coisa é você colocar uma pessoa dentro da sua casa. Como é que vocês conseguiram, vamos dizer assim, encaixar ou colocar todo mundo na mesma direção, vamos dizer assim? Então, Isadora, amor, Isadora sempre foi uma menina boa de convivência. E aí a questão do Igor começou a aparecer ciúme, né? Como a funcionária falou antes, era um colega que de vez em quando estava, mas não dividia as coisas com ele. Não dividia quarto, não dividia mãe, não dividia pai, não dividia irmão, não dividia nada. Foi um processo bem difícil, até mais comigo. Eu até falei assim, eu acho que tem algum problema com a imagem feminina. E tem algum problema com maternidade, a imagem feminina. Porque a gente, passar dessa fase da lua de mel, começou muito conflito, não foi fácil. Dele comigo, e ele comigo também, porque começou a dar muito choque, conflito, por conta da criação, que era muito diferente. Assim, as pessoas, às vezes eu vejo, e eu creio que há, sim, adoções fáceis, processos fáceis. Mas acho que a maioria é um processo muito difícil. Às vezes as pessoas romantizam muito essa questão. É muito bonita, mas o processo não é fácil. E eu e ele tinha muito conflito mesmo, porque eu fiz o Fábio, não tanto porque o Fábio trabalhava, nessa época eu não trabalhava. Então era só eu e eles dentro de... A mãe sempre leva, né? Porque a mãe põe regras, né? A mãe bota a regra, a mãe não pode, eu então sei eu via, mas não pode de mim. Isso é... De Fábio ele quase não via, não pode. Mas de mim era não pode, não, você não vai, e se acostumou a ficar muito na casa dos outros, você não vai ficar aqui. De vez em quando eu abri a mão também, né, pra cada irmã, assim. Eu falei, não, vai ficar, teve todo esse tempo de conflito. Eu fui no... Pode continuar. Nós fomos no... Mas isso, assim, eu, a todo momento, eu com certeza que eu não ia desistir. Porque aí eu já amava. Aí eu já não queria perder. E aí eu também entendia o lado dele. É uma pessoa que a culpa não era dele. Ele, a criação que ele recebeu. Para ele também era muito difícil. Porque a gente tem, então, quando a convivência era de vez em quando, era uma coisa, mas quando você passa a conviver é outra. Então, assim, ele morando em casa de estranhos, então na mente dele também, ele também tinha ciúmes, porque na cabeça dele, ele e eu, e Isadora eram meus filhos, né, de sangue, e ele não. Então, assim, eu me colocava muito no lugar dele e sempre falava, vamos já começar, né? Fazia convitinho, e mandava no celular, e começo, vamos já começar. Até hoje eu carrego isso na minha vida. Se Jesus está no barco, é começar. Tem que calcular a rota. Não está dando certo assim, vamos já calcular. Então, o convite de culto no lar, estamos lá todos. Todo mundo junto. Para o culto no lar hoje, endereço, nossa sala, horário e tal. Já tentar sempre já começar. Onde a gente está errando? A gente está errando, mas a gente vai acertar. E mas até então, ela estava. E aí, meses depois, Papai do Céu vai. Quando antes, há um
bem logo assim que eu me converti, a pastora Paula, ela falava assim para mim, você vai ter um outro filho, antes de vir, tá, gente? Você voltando um pouquinho, porque tem a ver. Ela falava assim, você vai ter outro filho, hein? Filho da nova aliança. Vai ter filho da nova aliança. Porque quando eu engravidei a Isadora, eu não estava na presença do Senhor, né? E aí ela falava, vocês sabem o filho da nova aliança. Não, nada. Deus me deu casal. Eu tenho um casal que eu sempre pedi a Deus e eu não tenho mais. Voltando anos depois, peguei o Yuri, só o Fábio estava trabalhando. Na época, graças a Deus, ele estava ganhando relativamente bem, dava para manter nós 4, né? E aí eu descubro, minha filha, eu estava grávida. Uns meses após. Engravidei de quem? Do Isaac. E eu ficava, aí começou também meu questionamento. Porque eu ficava assim, Senhor. Eu comecei a questionar o Senhor ali. A gente não tem condição, um apartamento, 2 quartos, 4 filhos, eram 2, eu queria 2. Aí já misturou minha carne. A adoção foi totalmente, sabe, movida pelo Senhor. E aí misturou minha carne, aí começou o questionamento, medo. Como é que vai ser agora? Eram 2. Até ano passado eram 2. Agora, esse ano, o Senhor dobrou 4. Como que eu vou fazer? Só Fábio trabalhando, eu com essas crianças, né? E eu, aí descobri que estava grávida dele no início, eu pedi muito ao Senhor para aceitar, para amar mesmo a gravidez, porque eu estava muito naquela fase assim, eu fiquei no início naquela fase de conflito, assim, como é que vai ser, como é que eu vou fazer, então não veio aquela coisa de, né, agarrar a gravidez, eu demorei a abraçar a minha gestação dele. E aí, exato. E aí vieram os problemas de saúde, porque eu já era hipertensa, e a gestação dele foi de alto risco. E aí eu comecei a falar, não, Senhor, se o Senhor me deu, né, eu lembrei da Sunamita. Eu me comportei, daí eu falei, eu não queria, né? Eu não pedi, mas o Senhor me deu, então eu quero que viva, porque o tempo todo eu ouvia ou a senhora ou o bebê. Agora você imagina uma gestação de risco, conflito com um novo filho, né? E eu não podia me estressar de jeito nenhum. Eu falava com ele, conversa porque eu não posso. Tive várias internações na gestação dele, eu não posso me estressar, conversa com ele. Foi um processo, gente, bem difícil. Mas Deus em tudo, Deus proveu. Amém. Em tudo, Deus proveu. Não nos faltou alimento, ele sozinho conseguiu dar conta de tudo, graças a Deus. Isaac ganhou roupa, ele ganhou fraldas, eu não fiz nem chá de fralda dele porque eu fiquei internada. Mas as pessoas vinham, davam, eu falei, Senhor, muito obrigada. Quando a gente segue, né, o direcionamento do Senhor, eu tinha até falado que eu ia ler em João 3, capítulo 8, e diz assim, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. É o Espírito Santo que vai nos guiando, vai nos moldando, né? E é muito bom você caminhar nessa dependência do Espírito Santo, embora não seja fácil, porque você vai abrir mão das suas vontades. Tem horas que você vai ter que abrir mão das suas vontades para ir até onde, né, o Espírito te levar, te conduzir, né? Essa passagem vai falar de nascer de novo, né? E aí você nascer de novo é você matar sua carne e viver com o Espírito. E você viver conforme o Espírito te leva. E quando você vive assim, quando você faz dessa forma, você vive a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Às vezes, quando você está passando no processo, você não entende. Mas o Senhor vai providenciando, o Senhor vai confirmando. É como se o Senhor fosse assim, aprovado. Aí, o Senhor vai dando autorizações, né? E o Senhor vai provendo, e as bênçãos vão vindo de uma forma que você não consegue nem explicar como você conseguiu. E graças a Deus nós conseguimos. Os
6 no apartamento, né? As coisas foram se alinhando, graças a Deus, as coisas foram se alinhando e conseguimos ter uma boa convivência, né? Ele e Isaac também. O Isaac trouxe muita... Eu questionei muito a gestação do Isaac, mas hoje eu entendo por que ele veio, o Senhor me mostrou por que ele veio. Até naquele ambiente ali de conflito, que a gente estava vivendo um conflito nesse processo de adoção, né? Até naquele momento de conflito, onde eu tinha que ter uma gravidez mais calma, o Yuri entendeu e as coisas foram se alinhando, e era um bebê dentro de casa, e eles queriam pegar Isaac, era Isaac aqui, era Isaac ali, todo mundo ajudava um pouquinho com Isaac, e o cenário foi mudando, algo que era muito preocupante para mim, e Deus foi me mostrando o propósito de cada coisa. Amém. Bom, pessoal, estamos terminando mais uma live Testemunho de Vida. E vocês viram que Deus não precisa de cenário favorável. Ele só precisa de coração, de um coração ou de corações voluntários. Então agora eu quero perguntar, Isaac, o que você tem a falar para o público? Hã? Ué, Isaac, você falou que queria falar, Isaac. Você quer que eu te faça uma pergunta? Lembra que você disse que eu faço pergunta? Então, você quer que eu te faça uma pergunta? Eu achei que Isaac é uma dessas. eu achei que era aquelas perguntas. Ah. Que, tipo, lê um versículo, aí depois pergunta, aí quem... Não, Isaac, você... Aí a pessoa acerta. Bota aqui. Tipo quiz bíblico. Pessoal, nós vamos marcar uma live dessa. Isaac acabou de nos dar uma ótima ideia. Vou juntar Isaac, mais algumas crianças, e nós vamos fazer um quiz bíblico. Top, Isaac? Fechado? Sim. Próxima live vai ser lá na sua casa. Vocês estão de mudança, né? Já se mudaram? Vai. Então, ó, em maio, pessoal, nós vamos fazer uma live dessa, tá? Quiz bíblico. Vou juntar um bando de crianças. Vou levar pra casa deles. Já viu que eles adoram adotar, né? Então vou levar pra casa deles. E ó, que benção, vai ter quintal, então pode ter brincadeira, Isaac. Topa? Fechou? Mas nós vamos fazer lá então, tá? Então, pessoal, muito obrigado por ficar conosco. Continua, compartilhe, comenta. Eu creio que esse testemunho pode edificar muito a sua vida, assim como edificou a minha, das pessoas que estão aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, pela vida da pastora Priscila, pelo Isaac, que acabou de me dar um start agora. Nós vamos começar a fazer um quiz bíblico lá na casa dele. Podemos fazer também um encontro de mulheres. Lembra que nós tínhamos na sua casa? Olha, vamos voltar também. Eu quero agradecer a todos. Ó, já sabe que vocês vão participar com a gente, né, conosco. Quero agradecer a Natália, que tá ali, ó. Depois a gente vai mostrar na hora da comelança. A Jussiara, tá? Quero agradecer a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, tá? Lembra que hoje é sábado, amanhã eu quero chocolate. Ah, a Priscila tem, né, rede social? Fala a rede social. A minha rede social é @PriscilaHermida, tá? Fiquem à vontade. Eu também tenho compartilhado as experiências com o Senhor no meu dia a dia. Minha rede social é Fábio Hermida, mas não se empolgue, não vão achar muitas coisas lá, tá? A minha rede social não é muito social. É uma benção. Não é rede social. Eu sou mais disso aqui, eu gosto mais de... Essa foi boa, gostei. Do calor humano. Ó, gente, muito obrigada. Nós vamos agora para depois dos bastidores, tá? Vamos tomar nosso café da manhã. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente posta. Mesa posta, tá? Daqui a pouco. Sempre tem que ter comelança. Se não tiver comelança, não é Janaína. Fiquem com Deus. Um abraço. Deus abençoe vocês todos. Quero chocolate, hein, povo? Fiquem com Deus. Negócio de dieta é brincadeirinha. Tchau, fiquem na paz.